E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje iremos prosseguir aí no livro de Jeremias, capítulo 11. A aliança é quebrada. Eis a palavra que veio a Jeremias, da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos dessa aliança e repeti-os a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz eles, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel, maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei a vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, na fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra. Ouve a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuís hoje. Então respondi, Amém. É verdade, ó Senhor. Então o Eterno continuou a falar-me. Proclama, pois, todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi e cumpri todos os termos desta aliança, porquanto várias vezes adverti vossos antepassados, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, declarando, ouve a minha voz. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração impiedoso e maligno. Por isso, executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, as quais lhes ordenei expressamente que cumprissem, todavia não o fizeram. Disse-me mais Yahvé, achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras, e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais e antepassados. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, estou trazendo sobre eles uma calamidade que se não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvidos. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e chamarão os deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Estes, no entanto, de modo algum os livrarão quando o dia da calamidade se abater sobre eles. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as suas cidades, ó Judá. E os altares que tendes construído para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável chamada Baal, são tantos quantos as suas ruas de Jerusalém. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo, tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, cheio de intenção enganosa? Porventura os teus votos e as carnes que consagraste haverá de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? No entanto, te chamas de oliveira verdejantes, ornada e belas e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ela arrasará em meio ao fogo e todos os seus ramos serão queimados, porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, e assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. O povo conspira contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou.
ó Eterno. Tu me fizeste entender as suas ações, mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo-los da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz que prova o coração e a mente de todos. Espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Yahvé em relação aos homens de Anatote, que procuravam uma maneira para tirar minha vida, ameaçando: não profetizes em nome de Yahvé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: eu os punirei severamente. Os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome, e não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo, o dilema da felicidade dos maus. Jeremias, capítulo 12. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questionar? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, cresceram e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mais longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para comigo. Arranca-os como ovelha para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra planteará em seu luto e a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. A resposta de Deus, o Eterno: ora, Jeremias, se te propuseste a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para comigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Oráculo contra os adversários. Desamparai a minha casa, abandonai a minha herança, entreguei aquele a quem amo nas mãos de meus inimigos. Minha herança transformou-se para mim como um leão numa floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Porventura a minha herança transformou-se em uma ave de rapina ou numa toca de hienas? As aves sanguinárias andam rodeando sobre ela? Então ide, reuni todos os animais do campo, trazei-os para o banquete. Muitos pastores destruirão a minha vinha, pisotearão a minha propriedade, tornaram minha preciosa terra em um deserto árido e sem vida. Eles a transformaram em desolação e arrasada. Ela clama a mim: toda a terra está dizimada, mas ninguém se importa com isso. Está me arranhando. Sobre todas as colinas vazias do deserto vieram exterminadores, porque a espada de Yahvé devora desde uma extremidade da terra até outra. Não há tranquilidade para ninguém. Semeiam trigo, mas colhem espinhos. Afadigaram-se para nada conseguirem. Para isso. Ficarei decepcionados com as vossas colheitas por causa da ira ardente de Yahvé. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da herança que concedi a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e tirarei Judá do meio deles.
Mas depois de arrasá-los, eis que voltarei a ter compaixão do meu povo e os farei retornar, cada um para a sua propriedade e a sua terra. E se aprenderem a ter uma atitude compatível com o que espero do meu povo, e jurarem pelo nome de Yahvé, dizendo: juro pelo nome do Senhor, assim como vos ensinaram a jurar por Baal, então sereis estabelecidos no meio do meu povo. Entretanto, se não quiseres ouvir, arrancarei aquela nação completamente da terra e a exterminarei, assevera Yahvé.